Bem-vindos. Pensar Portugal é também pensar o turismo, as oportunidades e os desafios de um setor completamente estratégico para a economia do país. Resta saber se está a ser suficientemente estratégico para aproveitar as oportunidades e, de alguma forma, também contornar os desafios que lhe são impostos pela força do tempo. E, por isso, tenho três convidados que nos vão ajudar também aqui a debater todo este tema. O Ricardo Monteiro, especialista em publicidade e marketing, também do Grupo Pacheco, diretor de operações, o Bernardo Mesquita, que é para não me esquecer de dizer tudo certo, e também o Eduardo Miranda, que é o presidente da Associação de Alojamento Local, que, enfim, já lá vou, porque tem levado aí com algumas coisinhas muito, às vezes, justas, outras injustas. Já vamos falar um bocadinho sobre isso. Ricardo Monteiro, vou começar por si. Queria lhe perguntar se, porque foi dos primeiros em Portugal, há muitos anos, ainda há pouco falávamos disso, a falar sobre o fenómeno da gentrificação associado ao turismo. Temos visto nos últimos tempos, aqui ao lado em Espanha, como os catalães em Barcelona reagem aos turistas, ou até em Maiorca, relativamente às pessoas que lá vão visitar o país. Portugal corre o risco de chegarmos a esse ponto? É uma boa pergunta. Eu acho que o risco existe e que há uma certa tensão latente na sociedade portuguesa, sobretudo nos três grandes centros turísticos do país, que são o Porto, Lisboa e o Algarve. Eu diria menos no resto do país e certamente não no interior, e era talvez um tema que aqui o meu colega possa abordar, mas há uma diferença enorme entre aquilo que é a pressão turística nestes três pontos que eu mencionei e o resto do país. E aqui foi muito associado, por razões políticas, a existência do turismo com a inexistência da habitação. E há certamente uma correlação entre ambos, não é? Mas também há uma correlação com muitas outras matérias, como por exemplo não haver licenciamento para a construção de casas novas, ou demorar anos até se conseguir ter uma licença para a recuperação de uma habitação já inexistente. Portanto, as razões nunca são unívocas, são sempre múltiplas. Mas também em Lisboa, também no Porto, houve gentrificação de muitas zonas da cidade. Basta pensarmos no que é a Baixa do Porto, ali para a zona da Ribeira, ou o que nós chamamos a Baixa de Lisboa, ou a Alfama, ou a Moraria um pouco menos, até hoje em dia é associada mais com a imigração, enfim, da Península Subindoestárica do que propriamente com o turismo e com a pressão do turismo. Mas houve uma grande gentrificação e talvez o exemplo máximo dessa gentrificação está na zona que está entre Troia e Melides, e onde existe toda a zona da Comporta, onde a gentrificação foi levada ao extremo e onde há, como sabe, vivendas vendidas a estrangeiros por somas superiores a 20 milhões de euros. Temos agora mais um caso recente, a Nicole Kidman. E a Nicole Kidman veio viver para cá. Aliás, parece que passou apenas 45 minutos na AIMA. Se hoje me perguntasse qual foi o facto fundador do turismo recente em Portugal, eu diria que foi a vinda da Madonna para Lisboa. E isso desencadeou, houve um pequeno feito antes, que foi a Onda da Nazaré, que o Gareth McNamara, que foi quando foi tirada a famosa fotografia, foi a fotografia mais rapidamente divulgada até essa data na internet, ou seja, numa multiplicidade de plataformas, e que deu um primeiro núcleo de fama a Portugal, a Onda da Nazaré. E pouco tempo depois, a Madonna vem andar de cavalo para a Comporta e a partir daí não parámos. Desengane-se quem achava que era o pastel de nata do novo governador do Banco de Portugal. Acho que o pastel de nata foi na sequência da Madonna a andar a cavalo, mas enfim, também. Só queria terminar a dizer-lhe uma coisa. Para um país muito pobre como Portugal, saindo como saímos daqueles anos de chumba da Troika, tínhamos poucas alternativas e tivemos a sorte de o turismo se desenvolver muito rapidamente em Portugal. O turismo representa hoje, o ano passado representou 21,4% do nosso PIB, ok? 61 mil milhões de euros que entram em Portugal. Restabeleceu completamente a nossa balança de pagamentos, é o turismo. Aumentou imenso as nossas exportações, porque o turismo para estrangeiros é uma exportação de serviços. E sem o turismo, Portugal, que ainda hoje nos podemos considerar digamos, a um nível de desenvolvimento económico inferior aos outros países da Europa, mas estaríamos muito mais atrás. Nenhum outro setor económico teria permitido, em tão curto espaço de tempo, ter um avanço tão grande e providenciar ao país o crescimento económico que tivemos ao longo dos últimos 5 ou 6 anos. Dito isto, o crescimento já lá vai, está na altura de começarmos a discutir, como em tudo na vida,
como é que se regulamenta tudo isto e como é que se equilibra a vida das pessoas que cá vivem com a vida dos turismos que nos visitam e com uma boa gestão dos espaços urbanos que antes referi e dessa costa maravilhosa que temos, que é o Algarve. Sim, vocês sintam-se obviamente à vontade para complementar as respostas uns dos outros e interromperem-se. Eu acho interessante este ponto, porque todos nós passamos por duas valentes crises agora em tão poucos anos, não é? A crise do subprime, do imobiliário, da banca, 2008, 9, 10 e a pandemia, e portanto foram duas crises profundamente graves, mas onde efetivamente a capacidade do turismo fazer renascer o emprego, as empresas, a inovação, não há nenhuma outra atividade económica que tenha ido tanto ao charco como foi, mas num ano, 2 anos, não é? A pandemia acabou em 22 e, portanto, já estamos outra vez num nível de superação daquilo em que já era. O Ricardo fazia referência, eu entrevistei recentemente o Secretário de Estado do Turismo e os números são avassaladores. Aliás, até maio já está com um crescimento de 5% superior face ao igual período do ano passado, o que significa que, para já, as estimativas a manterem-se, 2025 vai ser outra vez mais um ano em que se vai bater o recorde de dinheiro a entrar, de dormidas, de hóspedes, tudo isso, com o mercado. Já agora deixe-me introduzir esta questão também para si, porque uma das oportunidades para o turismo português é o enoturismo. Exatamente. E eu falava com o Secretário de Estado do Turismo sobre um mercado que está muito em ascensão no nosso país, que é o mercado americano. As companhias aéreas também estão a acompanhar isso, a United agora a voar também recentemente, além da American Airlines e da própria TAP, com vários destinos nos Estados Unidos, e que são os próprios americanos que estão a procurar esse enoturismo. Obviamente a Quinta da Pacheca faz parte desse segmento, mas o enoturismo, de alguma forma, ainda enfrenta alguns obstáculos? Bom, o enoturismo tem a enorme vantagem de permitir que estes tais... Ou seja, peço desculpa, faço a pergunta de outra forma, se calhar é mais claro assim. Com um país tão rico em termos de produção de vinho que ajuda a esse enoturismo, o que é que falta para que o enoturismo seja a grande escala? Eu entendo e a minha administração entende que, de facto, o enoturismo é o meio para que o vinho possa vingar, não é? Se há, efetivamente, do ponto de vista do consumo do vinho, um decréscimo a nível mundial, se o novo mundo veio aqui trazer grandes desafios ao velho mundo, se nós temos 30 milhões de visitantes por ano, temos que fazer com que estes visitantes nos visitem no interior, onde está a maior parte do enoturismo, não é? O enoturismo é uma atividade que é sobretudo feita no interior do país e, portanto, temos que os levar lá para, em conjunto com a gastronomia, em conjunto, naturalmente, com o alojamento, com a cultura e com as diversas experiências à volta do vinho, não é? Que se podem complementar e se devem para que esta experiência seja muito completa e temos tudo para que sejamos um caso de sucesso a nível mundial. Portanto, já é assim que a Itália nos vê, já é assim que também a própria França nos vê. Portanto, como em tudo, no turismo nós temos muito menos tempo de maturidade do que outros países, mas aqui, mais uma vez, estamos a dar cartas no sentido de nos posicionarmos bem no topo. Sim. Eduardo Miranda, o alojamento local tem sido responsabilizado por vários setores da sociedade por distorções no mercado da habitação. Inclusive por próprios governos, o anterior governo de António Costa foi um exemplo disso também. Onde está, na sua visão, a fronteira entre o mito e a realidade? Bom, eu vejo aqui, olhando de uma forma mais alargada, médio e longo prazo, eu vejo aqui 3 grandes desafios no turismo. Um deles é contextual. Coisas que acontecem, como as pandemias, as guerras, e que, portanto, dificilmente conseguimos prever e afetam não só o turismo, como outras atividades. Não? Há um mito aqui, sim,
que o turismo é muito mais frágil, que tentou-se passar esse mito. Obviamente, na pandemia, se nós fôssemos usar a pandemia, tínhamos que destruir uma série de... tudo é frágil, quer dizer, na pandemia tudo é frágil. Tudo é frágil. Só Vamos acabar com a cultura, com os festivais. Exatamente. Tanto que o turismo, como bem recordou, conseguiu recuperar logo a seguir, passado um ano, que foi uma recuperação grande. Depois há uma segunda questão. Toda a atividade cresceu e o turismo cresceu e foi realmente importante nessa recuperação econômica do país, no emprego e tudo mais. Ela traz transformações, traz impactos diretos. É aquilo que nós chamamos os impactos reais diretos e que tem que ser geridos. E este segundo desafio, há um problema, que o crescimento que existe do mercado em geral, ele é muito mais rápido do que é a capacidade de adaptação das instituições. Câmaras municipais, do país, da regulamentação, estão sempre atrás, sempre um passo atrás. Não? E depois é uma terceira parte, que é o momento específico que nós vivemos hoje, de polarização política, de facilmente levar os temas ao sim ou não, à radicalização, ao 8 ou 800, onde às vezes outros temas são inflacionados, não quer dizer que não façam parte, mas são inflacionados nesse problema e transformados, e aí sim, como nós sempre dizíamos, no tal bode expiatório. Aí acho que foi um pouco onde o alojamento local entrou. Como é óbvio, o turismo cresceu, em certas zonas cresceu bastante rápido, traz impactos reais, impactos que os municípios não conseguem muitas vezes gerir, mesmo tendo dinheiro, atenção. Em Lisboa, o alojamento local e a hotelaria, meio a meio mais ou menos, vão contribuir com 90 milhões por ano. No Porto é metade. Isso dá para resolver boa parte dos problemas operacionais que estão ali, mas as organizações públicas demoram muito mais para responder isso. Mas há o outro lado da moeda, ou não? Mas depois há outra questão, que é, num ambiente também onde há problemas de habitação a ficarem mais caras, não é só em Portugal, a nível internacional, não é só em Lisboa e no Porto, atenção. Não, claro. Nos últimos dados mostram Castelo Branco, Porto Alegre, ou seja, algumas zonas do Sim, interior é no país também. todo e, na verdade, na Europa toda. É um problema generalizado. Na verdade, no mundo também. Com vários fatores da oferta e da procura. Não é? E aí foi onde o alojamento local se cruzou com um fator, especificamente por 6 ou 7 freguesias. Na verdade, o alojamento local, 70% do alojamento local não está em Lisboa, no Porto, está nas praias. Foram as casas de férias que eram aproveitadas, ficavam vazias boa parte do ano, uma parte está no interior, 10% está no interior. E que era um negócio tradicional em Portugal, sempre se alugou uma casa para ir para a praia. Sim, que são casas que sempre foram e vão ser casas de praia e não vão resolver a problema da habitação. Em Lisboa, no Porto, nas zonas maiores urbanas, o alojamento local cruzou com um interesse crescente do turismo e do turista para essas zonas com algo sui generis, uma parte da Europa, as cidades que têm situações, que era os centros históricos abandonados. Ou seja, aquelas zonas de maior interesse para a localização do turista eram as zonas que aqui estavam mais abandonadas. No caso de Santa Maria Maior, que é tão utilizado, ninguém se recorda que em 2010, censo, antes do turismo explodir ou do alojamento local, 44% das casas de Santa Maria Maior não eram usadas para habitação. 32 estavam vagas, as outras 12% eram casas de segunda habitação, que eram vagas, ninguém tinha segunda habitação naquela zona. Portanto, havia um potencial grande de utilização, por razões de problemas de infraestrutura, de casas muito pequenas, que não tinham estacionamento, portanto, ali havia e foi aí que criou toda o cruzamento entre a questão do alojamento local, entrou num tema que é político, o tema da habitação. E os temas políticos complexos têm normalmente uma tendência de serem simplificados e polarizados. É assim que funciona a política. Ninguém vai dizer para o público que está com um problema de habitação que vai demorar 10 anos e que há 8 causas e 7 problemas na procura e 5 que é hoje o que está tentar se transmitir, mas isso não vende bem politicamente. Foi aí este cruzamento. E aquilo que nós dissemos sempre é: regulamento é preciso, equilíbrio é preciso. Nós trabalhamos sempre na regulamentação, que é encontrar nestas zonas onde há claramente rácios, fazer alguma contenção nas aberturas. Em Lisboa, desde 2018, já existem essas contenções. Né? Agora, a culpabilização é uma saída fácil, política. Então, e essas recentes restrições e as zonas de contenção, do seu ponto de vista, são proporcionais ou de alguma forma prejudicam injustamente os proprietários? Na fase na fase inicial, a contenção foi colocada em certos bairros dos grandes centros. O centro de Lisboa, 6 freguesias desde 2018 e posteriormente o do Porto, onde nós trabalhamos nisso e entendemos que era nestas zonas não se abre, ou só se abre em casos excepcionais, uma ruína, uma coisa que veio do serviço, que era o que estava em vigor. Depois houve o contrário, quando se perceberam do interesse político disso, foi a situação do mais habitação, que é, para nós, a desproporcionalidade, que é a proibição cega.
no país inteiro. Tinha zonas como Salvaterra de Magos, Barreiro, tinha zonas que tinham 4 alojamentos locais e estavam completamente proibidos. E a desproporcionalidade que vai até contra uma lógica de regulamentação. E agora, na última leva de alteração, que nós estamos sempre com alterações, nesta última conseguiu-se encontrar um equilíbrio com esse atual governo, onde as câmaras municipais têm maior poder e sim, de uma forma proporcional, podem criar zonas de contenção ou de crescimento sustentável, que é para não agir só quando a situação já chegou no limite. E nisso nós estamos a trabalhar, a conversar com todas as cidades, com números concretos, objetivos, e entender que em certas zonas é preciso ali fazer uma gestão mais inteligente do crescimento. Sim. Ricardo Monteiro, Portugal durante muitos anos foi visto como um destino barato. A verdade é que hoje vemos que internamente não é um destino tão barato assim para a classe média, que antigamente, ainda há pouco o Ricardo referia àquela questão que era tradicional, a casa da praia, em Quarteira, no Algarve, exatamente, fosse onde fosse, a classe média conseguia fazer isso. Hoje em dia, como vimos nas notícias bem há pouco tempo, é mais barato ir para as Caraíbas uma semana com tudo incluído do que ir para o Algarve. Mas lá para fora, considera que Portugal continua, o setor turístico e Portugal continua a ser vendido como um destino barato, ou o paradigma em relação a Portugal ser um destino barato começa a mudar também? Podíamos estar até... Eu tenho família em Espanha e amigos e trabalhei lá e, portanto, mantenho relação. Podíamos estar até esta conversa em Espanha. Há um jornalista, alguns em Espanha, que está a fazer exatamente a mesma pergunta a um qualquer Ricardo Monteiro que por lá haja. Porque este problema é um problema de todo o sul da Europa, todo o sul da Europa, em que realmente cresceram imenso os preços, não foram só em Portugal, relativamente os preços da hotelaria em Portugal e do alojamento em geral continuam ligeiramente abaixo dos outros destinos, no entanto, tornaram-se em destinos extraordinariamente caros para os locais. Portanto, os espanhóis também vão para as Caraíbas em vez de irem para Málaga. Olha, por exemplo, agora em Málaga é praticamente impossível ir lá porque se transformou numa cidade de moda. E, portanto, é tudo caríssimo, não é? Málaga, quer dizer, algum dia lhe ocorreu ir passar férias a Málaga. Quer dizer, não, a verdade é esta, mas hoje em dia há imensas pessoas que vão para Málaga. O que é que aconteceu? Houve uma facilitação que não existia há 10 anos ainda, que foi: é muito barato viajar. É muito barato meter-se num avião e chegar a qualquer destino na Europa. Se vier de fora da Europa é um pouco mais complicado, mas uma vez... Mas até aí os preços começam a descer, Mas até aí os preços começam a crescer. E uma vez que você passou para o lado de cá do Atlântico ou venceu qualquer outra barreira que vem da Ásia, você encontra-se na Europa e por muito pouco dinheiro viaja para qualquer lado. Portanto, na realidade, o mercado português não é o mercado português, é o mercado português, espanhol, um pouco do sul da França, um pouco da Itália, um pouco da Grécia, da Croácia, de que ainda não falámos, e, portanto, estes países, ainda por cima, com a possível exceção da França, mas a Itália também sempre foi assim, são países todos com problemas de capital. Não há capital suficiente para investir em grandes indústrias, em centros de pesquisa, não há nada. Há capital suficiente para investir em hotéis, em alojamento local, em restaurantes, é o que nós sabemos fazer. A gastronomia em qualquer destes países é boa, até mesmo na Grécia, e, portanto, é o que nós temos para vender. Não exige muito dinheiro, não exige muito know-how, não é? E nós temos coisas que culturalmente temos para vender. A nossa cozinha é ótima, como é em Espanha, como é na Itália, como é na França. Portugal na Guia Michelin. Exatamente. Paga 700 mil euros, portanto, para a gala ser cá. Exatamente. Portanto, ou nós aceitamos que esta é a nossa vocação como país, isto pode doer a muita gente, quer dizer, está bem, mas onde é que estão as farmacêuticas em Portugal ou as empresas de alta tecnologia não estão cá? Então, aliás, até se calhar em países que onde é menos agradável viver, mas que têm capital e tempo para investir nesse tipo de atividades. Nós não temos nem o capital nem o tempo, precisamos de comer amanhã. Esta é a verdade, nos outros países não é bem assim. Existe uma reserva que permite olhar para o futuro com uma distância diferente da nossa. Eu só lhe gostava de dar um número. Com países de mais de 5 milhões de habitantes, só a Tailândia tem uma maior percentagem do seu PIB proveniente do turismo. Logo a seguir somos nós. E estamos muito acima da Espanha, da Itália, da França. Para ter uma ideia, em Espanha é 14% cá, o ano passado foi 21,4% ou 21,6%. Portanto, é muito difícil gerir aquilo que é a dependência de Portugal e, sobretudo, na geração de emprego, ok? Não nos podemos esquecer que uma em cada 5 pessoas trabalha mais. É 1,2 quase. Sim. Pessoas em cada 5 trabalham
no turismo ou numa atividade relacionada, na restauração e Então, tudo isso. mas desses dados que acaba de referir, podemos inferir que o setor turístico é de facto tratado em Portugal como estratégico no nosso contexto nacional, ou a classe política... Eu gostava de lhe dizer que isso foi o resultado de um pensamento, mas não foi. Foi um acaso. Isso é Nunca ninguém se sentou, a não ser talvez o Mesquita Nunes, como é que ele se chamava? O Adolfo Mesquita O Adolfo Mesquita Nunes, é que talvez um dia se sentou a dizer, nós temos a possibilidade de transformar em Portugal num centro de turismo, temos tudo para isto, cá está, temos gastronomia, temos sol, temos uma paisagem e temos um povo extraordinariamente hospitaleiro. E se calhar pensou nisto e foi ele que veio dar origem ao alojamento local e à grande explosão do alojamento local. Foi talvez a única pessoa que pensou no turismo e depois teve a sorte desse pensamento coincidir com um momento em que realmente as pessoas se interessaram. Pois houve uma série de acontecimentos que, para si, foi há muito tempo, para mim, que sou muito mais velho, foram há pouco tempo. Olha, em 2016 ganhámos o Europeu, lembram-se? Ganhámos o Europeu. Foi há pouco tempo. Foi a explosão do Ronaldo, foi a Madonna, depois foi o Fassbender que veio para cá viver. Depois, era absolutamente evidente que esta explosão... Depois a Web Summit e depois o homem e o designer que vive em Sintra. Não, o Louboutin também é do lado de lá. O outro francês, não me lembro agora, é o designer que... já sei, mas também não me estou a lembrar do nome. Sim. Portanto, quer dizer, houve uma série de pessoas que de repente olharam para Portugal e, portanto, isto foi uma coincidência, não foi propriamente o produto de um pensamento. Quando diz estratégico, diz que alguém se sentou a pensar. Agora, hoje em dia... Mas hoje em dia é isso. Hoje em dia já é estratégico. Hoje em dia ele é tão grande que o país não pode viver sem ele. Pronto. E volto ao princípio da minha resposta. Ou nós aceitamos que é isto. O turismo é mais do que 1/5 da nossa economia e ocupa mais do que 1/5 da nossa força de trabalho. Temos que o acarinhar, tratar e agora sim gerir, por forma a subir na cadeia de valor, ok? E, portanto, gerar mais recursos, com menos ocupação do espaço, com menos ocupação das cidades, mas subindo a qualidade da oferta e atrair quem venha cá deixar mais dinheiro, tem que se olhar para isto numa perspectiva meramente capitalista, não vale a pena coisa. E tentar gerir ao mesmo tempo, com os proveitos que o turismo traz, aquilo que são os pequenos problemas colaterais que são uma consequência do turismo. Que já falou aqui que é o da habitação. De que apenas o turismo é E há aqui apenas outro que uma das agora causas. também quero abordar com o Bernardo Mesquita. Eu já volto assim porque quero ouvi-lo sobre a Comporta e sobre o que está a acontecer naquela zona. Quero-vos ouvir a todos, obviamente. Mas, Bernardo Mesquita, um dos problemas que está a ser apontados ao turismo é a falta de mão de obra e a falta de recursos humanos. Como diretor de operações de um grupo turístico como é a Quinta da Pacheca, tem outro problema também, penso eu, que é a pressão sazonal. E, portanto, Correto. Pergunto-lhe como é que lida com a pressão sazonal, não é? E a dificuldade de manter equipas qualificadas fora dos grandes centros urbanos, ao mesmo tempo, por cima do problema de haver falta de mão de obra. São dois dos principais desafios que esta dimensão de turismo em Portugal neste momento enfrenta. Por um lado, a sazonalidade, sendo ela inferior, não está resolvida ainda. Portanto, claramente que entre novembro e normalmente a Páscoa é sempre o marco do início da época alta. Portanto, durante esses meses, Portugal ainda depende bastante do turismo interno, depende muito dos fins de semana, depende muito das pontes, dos feriados. E, portanto, o negócio é francamente inferior, sobretudo no interior, ainda mais acentuado. Sim, sendo que o caso com a Quinta da Pacheca também é um segmento mais premium, não é? Portanto, mesmo para o mercado interno, nem toda a gente vai, não é? Sim, tem que haver elasticidade, aqui no preço, mas a questão do volume dos 30 milhões de turistas versus a disponibilidade que existe no parque do alojamento a nível do país, já começa a haver alguma pressão. Estávamos há pouco a falar, o facto de 98% das empresas, das 85 mil empresas de turismo, 98% são micro, pequenas e médias, das quais 90% são micro e pequenas. E, portanto, esta decisão de fazer, muitas vezes é rápida e daí
toda esta explosão do alojamento local, da restauração, dos pequenos tours, das pequenas experiências, tudo isto foi muito fácil de fazer, porque são pequenas empresas, são os próprios, não é? E com o valor que isto tem, mas depois também com a dificuldade de perceber como é que está o negócio e onde é que já há riscos ou não há. O pessoal, o recrutamento é um tremendo de um risco sem um horizonte, assim, mesmo a médio e longo prazo, de resolução. Enquanto que nós fomos salvar, muitas vezes, esta área de negócio em França, ou na Suíça, ou em Londres, não é? Como sabemos, porque habitualmente víamos portugueses a trabalhar nestes países, não vamos agora achar que vêm os suíços ou os alemães trabalhar aqui para a nossa hotelaria, não é? Portanto, não há na Europa... A solução é recorrer à imigração, portanto. Mas a solução é recorrer à imigração. Não, a solução é o empresário valorizar mais o posto de trabalho. O posto de trabalho. E pagar mais para atrair melhores pessoas. De repente, pode ser o pagar, podem ser outras condições de remuneração que não o pagar. Então, claramente que esta microempresa tem muita dificuldade em trabalhar os processos de formação, de avaliação de desempenho, de carreira, de remuneração. Portanto, são estes desafios. Não é? Deixa-me também chamar o Eduardo, porque já houve aqui muita coisa dita pelo Ricardo, também pelo Bernardo. Se quiser aqui acrescentar alguma coisa, vi algumas reações suas àquilo que ia sendo dito aqui. Bom, eu entrei justamente na altura em que estava o Adolfo Mesquita Nunes, e realmente ele obviamente teve alguma visão, mas foi também na altura em que começou a haver o aquecimento da procura por Portugal. Sim. Portanto, e é uma pessoa que eu admiro o trabalho, mas aquilo que eu também senti, temos que ser justos, é que a partir daí todos os secretários de Estado que vieram fizeram uma continuidade de trabalho, ou seja, deixou-se a questão da partidarização, vou reinventar a roda no turismo, e sejam eles da esquerda, do PS, do PSD, do CDS, seja quem for do CDS, eles mantiveram uma linha. E essa linha trouxe efeitos que não é fácil. Portugal estava conotado antes como um destino de praia econômico, mais ou menos econômico, tirando a Madeira, talvez, que já tinha um destaque. Não era nem urbano, Lisboa e Porto. E, de repente, em 10 ou 12 anos, houve uma transformação completa. Radical, claro. Essa transformação não é feita com um projeto, uma estratégia. Tem que ter essa estratégia, porque depois ela permite ao Estado dar a infraestrutura para os privados fazerem, mas é um trabalho privado e público, olhando sempre para a procura. E houve um trabalho fenomenal, que é um trabalho de sair... Portugal hoje é um destino mais ou menos consolidado em boa parte dos destinos e tem que fazer o inovar, que é para não cansar, para não cair na monotonia, tem que rejuvenescer. E é isso que está a ser preparado, e está a ser preparado já há 6 ou 7 anos. Quando se fala no enoturismo, quando se fala no turismo natureza, os Açores a despontar, quando se fala no surf, foi uma aposta do turismo. Portugal percebeu e estava lá, junto com a Ericeira, com a Nazaré e com tudo, na aventura. Quando se fala na gastronomia, que agora é um dos grandes... Portanto, há um trabalho de diversificação de nichos e segmentos que é para poder não só aos turistas que já vieram voltarem e dizerem há mais coisas aqui, há uma Serra da Estrela, como também atrair outros turistas mais de nichos especializados, onde se traz. Portanto, aqui acho que há um trabalho estratégico que não é uma mistura do espontâneo, mas há uma parte de trabalho mas, por trás. Mas, desculpe interromper, mas há que também reforçar esta diferenciação, que é o turismo de Portugal. E eu diria que se todos os organismos estatais funcionassem como o turismo de Portugal, eu tenho a certeza que havia muitas outras áreas de negócio que estavam muito melhores do que o que estão. Porque há, de facto, aqui uma estratégia central, uma articulação com o empresário, com o outro poder do Estado, nomeadamente as autarquias, etc., que resultou neste mix muito positivo de boa resposta. Não, isso, eu acho que Portugal, nesse caso, é único. O turismo de Portugal é considerado hoje, já ganhou o prêmio do melhor, mas não só isso, não há muitos países lá fora. Eu também sou chairman da European Holiday Home Association. E eles têm uma inveja gigantesca. Nós temos um acesso ao secretário de Estado, temos um acesso a toda a equipe do turismo de Portugal, mesmo o presidente de Câmara, ou seja, que não existe esse tipo de trabalho lá fora. Agora, há muita coisa ainda para se fazer e, como disse, Deixa-me só, não se esqueça o que vai dizer, só assinalar que estamos aqui a falar de turismo e começa aqui a passar um navio de cruzeiro, um de tantos que todos os dias... O famoso AIDA. O AIDA, não
é? O Ai da Stella, sim. Que cruza aqui tantas Isto vezes. é um habitué. Este é um habitué, É um sim. habitué. E às vezes costumam dar 2 ou 3 ali verdade. e os turistas que aqui chegam. Mas era só para assinalar, não deixa de ser coincidência estarmos aqui a debater o turismo e estar aqui a passar o navio de cruzeiro e elencar agora aí umas questões. Não, A forma como trabalham com o turismo em Portugal e como trabalham com acho entidades. que isso é fundamental, porque vai se sentindo o Obrigado, mercado. Ricardo. Agora, demora muito mais tempo para se reagir. Mas Portugal, acho que nesse aspecto, conseguiu uma transformação e está abrindo novos nichos. Por exemplo, eu vi agora o estudo do Porto, que saiu agora da Câmara do Porto, onde já lá 1/3 dos visitantes já era a segunda ou terceira vez. Isso é absolutamente fundamental. Quem vem pela primeira vez e fica só 2 dias e meio, que é a estada média, vai ver o essencial, o básico, e aí é um perigo maior de concentração em certos pontos. Não é tão grave assim. Aqui, se falar em Lisboa, tem 2 ou 3 pontos, ou seja, não há uma multidão, são 2 pontos de concentração física, né? Mas quando eu ultrapasso 3 ou 4 dias, e além disso venho pela segunda vez, eu tenho a hipótese de ir um dia ao Douro, 2 dias, e depois, calhar, nas próximas férias eu já não vou ao Porto, eu vou 1 ou 2 dias ao Porto e vou ficar 4 ou 5 dias no Douro. E esse é o trabalho que precisa ser feito. Portanto, nunca também deixar que os próprios centros urbanos, 90 e tal % vêm de avião, e são estrangeiros, vêm através dos aeroportos em Lisboa, Faro, Porto, eventualmente na Madeira. O que significa que os centros urbanos são pontos para também ajudar a levar para o interior. Mas isso é preciso um trabalho de coordenação, que às vezes é o que falta. Eduardo, nós temos mais 5 minutos e eu ainda queria ver se conseguia abordar 2 temas, que é a comporta e a questão também, agora que falou dos voos, que tem a ver com a primeira imagem que os turistas estrangeiros têm quando chegam ao aeroporto de Lisboa. Ainda esta semana, Ricardo, acho que não comentei confidência nenhuma, se é que o Ricardo partilhou uma imagem nas suas redes sociais. É verdade. Sobre isso, É verdade. que é uma coisa que nós estamos a ver desde há muito tempo. No verão do ano passado aconteceu a mesma coisa. Este ano continua a acontecer a mesma coisa. São centenas de turistas que vêm fora da União Europeia, que têm que passar ali pelo controle de passaportes. Porquê é que isto não se resolve? Luís, não se resolve porque estamos a lidar com um monopólio privado da operação dos aeroportos em Portugal. Nós vendemos a ANA, a Vinci, como sabe, por um período de concessão de 50 anos, que ainda provavelmente vai ser estendido com a construção do novo aeroporto, e quem tem um monopólio tem um poder, digamos, desproporcional e assimétrico, não é com o próprio regulador ou com o país em si. E a verdade é que a ANA mede cada investimento que faz, porque para ela o importante é o retorno. Ela não está cá, obviamente, para nos fazer favores a nós, não é? E, portanto, este é o primeiro problema. Portanto, você está a lidar com um monopólio que está muito bem escudado com um contrato quase leonino, que lhe permite resistir a quase toda a pressão política. Repare que não há primeiro-ministro, não há ministro das Obras Públicas e dos Transportes que pura e simplesmente não bata com a cabeça na ANA e não consegue resolver o problema. Esta é a verdade. É tudo a passo de caracol. É incompreensível que as obras de ampliação do aeroporto não tenham já tido um caráter de emergência para serem resolvidas e ampliar aquele espaço. Ponto 1. O segundo problema é a incapacidade do Estado português de fazer funcionar as suas agências de controle. É a CEF, é a AIMA, é a PSP, é quem é que controla, mas têm que ser inspectores devidamente qualificados, isto, aquilo e aquilo outro, e depois vêm os sindicatos e dizem que pode ser. Eu não estou aqui a falar contra os sindicatos, mas o problema é este, é que estamos a lidar com entidades que são extraordinariamente rígidas, não é? E o Estado português é fraco. Eu gostava de dizer que não é, mas o nosso Estado é muito fraco ante entidades privadas e corporações. Isto é muito antigo, precede muito assim a mim. Nós nunca fomos capazes de enfrentar as corporações em Portugal. E estamos aqui perante um monopólio e corporações. E é muito difícil e é absolutamente horrível o que acontece no aeroporto de Lisboa. E vou-lhe dizer, quando fizermos este programa, ou você voltar a fazer daqui a 3 anos, vamos voltar a falar sobre isto. Estar. Eduardo, força. Posso só fazer uma parte? Sim, muito rapidamente, que eu também quero ouvir o Bernardo sobre isto. Discordar. Mas à vontade, por favor. Até para criar aqui alguma dinâmica que é. Nós, na Confederação, também temos a possibilidade de ir um pouco mais a fundo nas questões que acontecem. Não tem nenhuma ligação, nenhuma relação. Somos até microempresários em relação a uma ANA. Também a questão do monopólio é grande, é verdade. Mas aqui o problema é claro e é gravíssimo para a imagem nossa. Esse problema de chegada que se gravou agora. E o problema número um tem a ver com o tempo na parte internacional fora de Schengen. Que não tem nada a ver com a AMA. Nesse momento, faltam inúmeros funcionários mesmo. Mas eu mencionei os dois, mencionei as corporações e os sindicatos. O problema se agravou porque instalaram um software novo que deu os seus problemas práticos
E a terceira parte, mesmo aquelas torres não estão a funcionar. Esse é o problema hoje de Lisboa, é o problema de Faro, número 1 para Eduardo, eu não lhe quero cortar a palavra, mas para concluir rapidamente, porque o nosso tempo Claro está a chegar ao fim, eu quero ouvir também aqui o Bernardo. Bernardo, dou-lhe só um minuto, porque eu ainda quero fazer uma pergunta igual para os três, podem já pensar nela, que é qual é a maior oportunidade e risco para o turismo português nos próximos 10 anos. Podem começar a pensar nela, mas queria só ouvir o Bernardo sobre esta questão do aeroporto, num minuto, por favor. Bom, eu diria que é o primeiro e o último impacto que damos daquilo que nós somos. Obviamente que depois temos imensas oportunidades durante a estadia de provar que não somos aquilo, não é? E, portanto, o cliente claramente que regressa... Chegou à Quinta da Pacheca e esquecem por completo. Isso eu não tenho dúvidas. Isso eu não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas. Mas registro que não trouxe uma garrafinha de vinho aqui para nós. É verdade, uma pasquinha para a próxima. Está em falha. Mas pronto, oportunidade... e risco para o turismo português nos próximos 10 anos? Muito rapidamente. A oportunidade e o risco são o mesmo. O risco é a desqualificação do destino, não é? Por excesso de procura. Não é que a oferta não é do ponto de vista numérico acompanhe, mas que não se qualifique e continue a surpreender. No início, quando o turismo começou, o que surpreendia ao turista era a autenticidade, era comer sardinhas com as mãos, era comer pastel de nata que ninguém conhecia e tal, não sei o quê. Tudo isso hoje em dia está esgotado, não é? Portanto, é preciso continuar a acrescentar qualificação ao destino, com toda esta segmentação que mencionou o Bernardo. E, portanto, o enoturismo, o turismo de aventura, o surf, tudo isto é necessário continuar a segmentar, que é uma maneira de fazer correr. Portanto, o risco é a desqualificação, porque as pessoas vêm cá e dizem epá, não me interessa e passei 3 horas no aeroporto, não volto cá a vir, ou então qualificamos, subimos na cadeia de valor, oferecemos um leque maior de oferta e as pessoas continuarão a vir por um certo efeito de novidade. Competitividade, porque nós estamos a concorrer com Espanha, nós estamos a concorrer com França, nós estamos a concorrer com Itália e, portanto, é nesta competitividade que temos que ser melhores. Mas, na sua opinião, qual é aquela pergunta com resposta curta? Oportunidade e risco para o turismo português nos próximos 10 anos? A oportunidade é o captarmos turismo de luxo. Claramente que nos temos que posicionar nesse segmento. Se já temos 30 milhões, não podemos ambicionar 40 ou 50 milhões de turistas. Nos 30 milhões, que se calhar estamos a ver que é aqui o limite que devemos ter, temos que conseguir trazer turismo ainda com maior valor acrescentado de gastar mais, não é? Para isso temos que ser competitivos e temos que apostar em qualidade. E o risco? Falou na oportunidade do turismo de luxo. O risco já falamos que são as pessoas. Como é que vamos ter pessoas para isto? É isto, sobretudo. Muito bem. Eduardo Miranda, por favor. A maior oportunidade é que o turismo está a aumentar e vai continuar a aumentar, porque é uma conquista democrática do desenvolvimento dos países. Portanto, há uma procura que vai continuar a aumentar. E Portugal está consolidado. Portugal tem uma imagem forte lá fora. Qual é o risco? É justamente nós, ao estarmos consolidados, não nos rejuvenescermos, ou seja, não... E esta é a altura de investir na diversificação. Portugal está a fazer isso, mas é preciso não parar. E o outro, acho que risco é nós não olharmos para as populações locais muito específicas de onde o turismo acontece, encontrarmos mecanismos com os municípios, com as taxas, delas serem beneficiadas diretamente, não indiretamente com o turismo, de forma que nós consigamos aqui um desenvolvimento harmónico. Já não temos tempo para ir à comporta, mas queria falar sobre isso. Mas pronto, Eduardo Miranda, Bernardo Mesquita, Ricardo Monteiro, muito obrigado. Acho que foi uma conversa muito interessante para debatermos aqui o turismo. Muito mais teríamos aqui para falar. Verdade. Tivemos cruzeiros, não tivemos o vinho da Quinta da Pacheca. Desta vez passa, mas para a próxima não sei se eu faço. Muito obrigado também por nos terem acompanhado a debater aqui o turismo. Estamos a pensar Portugal, estamos a pensar o país e a pensar também as pessoas.